Vem aqui, Érica, aplauda o Senhor. É uma noite muito linda, muito especial. Quero convidar aqui o pastor Benhu. Vem aqui, a família também, Érica. Vem aqui a família toda, por favor. Nós temos o dia do lançamento do livro da Érica. E nós queremos consagrá-lo ao Senhor nessa noite. E declarar, Érica, que será instrumento de um propósito lindo dos céus. Onde cada pessoa que pegar esse livro, for ler, usar esse material, recurso que aqui está, seja uma bússola do Espírito Santo em cada casa, seja uma direção dos céus e resposta de Deus em cada família. Então nós queremos consagrá-lo hoje ao Senhor. Vamos orar? Estendo as mãos para cá, que esse possa ser o primeiro de muitos livros que irão comunicar sabedoria, equilíbrio, paz, trazer respostas para muitas casas. Amém? Pai, no nome de Jesus, te damos graças por esse lindo presente. Obrigado por ter confiado a Érica sabedoria, discernimento, sensibilidade, percepção. Obrigado por ampliar a visão dela. Obrigado por confiar a ela palavras tão incríveis que vão poder ajudar pais, mães na sua relação com suas crianças. Pai, nós consagramos ao Senhor esse material, esse conteúdo gerado no coração dela pela presença do seu Espírito Santo. Que traga alegria para ela, para casa, para a família e para todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Pai, nós oramos e abençoamos com sucesso para a glória de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Depois a Érica tem um stand aqui do lado, irmãos. Tem um lugar de assinatura. Ela vai estar ali recebendo você para que você possa levar para casa. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então não deixe, antes de você ir embora, mesmo, pastor, eu estou sem filhos ainda, não tem problema, serve para você, mas serve para os meus vizinhos, os meus parentes, posso dar de presente, deve dar de presente, leve e presenteie alguém. Amém? Deus abençoe. Ó, tem mais. Hiroshi, volta aqui, Hiroshi. Pode tomar o seu assento. Ai, eu não estava nervosa não, mas agora... Depois dessa palavra maravilhosa, eu estava falando ali com o Espírito Santo, nem precisa eu falar mais nada, mas a palavra que eu trouxe, que o Senhor me deu para compartilhar com vocês, vai ser bem rapidinho, mas é muito importante. Eu chorei com a presença do Espírito Santo quando ele me disse a parte final, que eu acho que é a mais importante. Não sei se dá para ligar meu slide. Nós somos filhas de um Deus criativo. No dicionário, a definição de criatividade, presta bem atenção, é capacidade de criar, inventar, elaborar, produzir algo novo, original, inovador e útil. É a habilidade de pensar de forma original, encontrar soluções originais para problemas e expressar de maneira única e imaginativa.
Deus, ele é criativo. Ele criou tudo que existe de uma forma original. Não existia em outro lugar, ele foi lá e fez um Ctrl+V, um Ctrl+C e só duplicou. Tudo que existe, não existia nada. Ele criou tudo original. A gente tem várias passagens na Bíblia, mas eu gostaria de falar de algumas mulheres criativas da Bíblia. As filhas de Zelofeade. Eu ensaiei, mas... Essas 5 mulheres tiveram uma abordagem muito criativa. Quando seu pai morreu, elas também não tinham irmãos. E, naquela época, a terra que elas moravam, que a família morava, não ia ficar para elas, porque só ficavam para um descendente homem. Então, elas se juntaram às 5 e falaram, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, mas nunca tinha feito antes. Uma mulher nunca tinha ido lá lutar pelo seu direito antes. Então, como que elas iam fazer? Então, elas tiveram um plano criativo. Falaram, olha, nós vamos lá, mas bem na porta, diante de Moisés, de todo mundo, da comunidade, a gente já vai se prostrar e vamos falar que o nosso pai era um pai bom, fiel a Deus, mas já vamos assim na humildade. Né? Tiveram um plano bem criativo. E Moisés consultou a Deus, e o próprio Deus, concedeu a elas. E não só isso, elas mudaram a lei e abençoaram todas as mulheres que vieram após ela. Assim como Abigail, assim como Joquebede e Miriam e Dorcas. Eu nunca tinha reparado que Dorcas era costureira. E como ela tinha tipo um ministério, né, de viúvas. Então, ela era criativa e ela levava Jesus com ações simples, através de uma linha e uma agulha. Ela conseguia levar o Senhor Jesus. Abigail, a gente conhece a história dela, ela tinha muitos recursos e também foi criativa para livrar, né, interceder ali por causa do seu marido na época, que não era muito sábio. Joquebede, quem não conhece a história, né? Que criatividade, gente. Quem que ia pensar nisso, de colocar num rio um cestinho que ficasse ali? Foi uma criatividade vinda de Deus, dos céus. Sorry. Ainda hoje nós temos mulheres muito criativas. Às vezes a gente pode pensar, isso era naquele tempo, tal. Não, hoje ainda nós temos mulheres criativas, da mesma forma. Eu não sei se vocês conhecem Zilda Arms, ela que fundou a Pastoral da Criança, e ela mudou a realidade de crianças que estavam desidratadas, sofrendo, com soro caseiro, água, sal e açúcar. Ela foi criativa, ela tinha um problema, ela queria poder fazer algo por aquelas crianças, não tinha muito recurso, não dava para dar remédio para todo mundo, e ela criou essa campanha que usava o soro caseiro. Temos a Melita Bentz, que inventou o filtro do café. Glória a Deus pela vida dela e toda a sua descendência. Foi em 1908. Nilce da Silveira, que foi uma psiquiatra muito relevante no Brasil, e ela foi uma das primeiras mulheres a se formar médica psiquiatra, e ela teve a ousadia, ela não gostava de dar tantos remédios aos pacientes, ela era contra a internação, e ela instaurou um programa de arte para tratamento psiquiátrico com arte-terapia. Então, ela também não tinha muitos recursos, ela também não tinha muita voz, mas ela conseguiu levar a diferença. A gente também tem a inventora do mop. Também é uma bênção na nossa vida. E ela também é de 1996. É a esposa do inventor da massinha Play-Doh. Não tem muitos artigos falando sobre isso, mas diz que ele inventou e foi um fracasso. Ninguém queria comprar, porque ela era branca.
Ninguém queria, nenhuma criança se interessou. Até que a esposa dele falou, vamos tingir com corante alimentício. E é a massinha que a gente conhece até hoje. Foi uma mulher que resolveu um problema de forma criativa. E essa sou eu, grávida. Grávida de 7 meses. Esse é o Felipe, meu filho mais novo. E quando ele nasceu, ele tinha uma alergia. E somente aos 3 anos que ele foi diagnosticado com uma dermatite atópica de fundo emocional. E ele era uma criança muito pequena. Eu não queria dar remédio. Quem é mãe sabe que a gente usa remédio forte assim em último caso. Então, eu fui orando a Deus e fui pedindo a Ele uma direção. E, como psicóloga, eu achei que eu podia fazer todos aqueles protocolos que eu tinha aprendido na faculdade, que eu ia arrasar e tal. Não deu certo. Ele era muito pequeno. E eu comecei a buscar a Deus, o que eu vou fazer agora? Será que não vai ter jeito mesmo? Será que... eu não queria, Senhor, dar remédio, eu não queria. E eu não sou contra remédio, mas eu acho que ele é a última opção, principalmente para crianças pequenas, enquanto a gente consegue. E o Senhor foi me dando estratégias, que eu fui pegando aqueles próprios protocolos que eu fazia e transformando em brincadeira. E ele conseguia fazer os exercícios. A minha filha mais velha também conseguia entrar na brincadeira. Eu fui mudando a rotina de casa para a casa virar uma rede de apoio. Tudo muito leve, muito em formato de brincadeira, muito simples. Porque eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus da criatividade. E, gente, eu não sei de onde que eu inventei tanta brincadeira. Foi o Espírito Santo mesmo que revelou. Então, foi uma jornada para que eu pudesse cuidar dos meus filhos de uma maneira criativa e sem a medicação que eu não queria dar para nenhum deles. E o Senhor foi fazendo. Eu acho que o mais interessante é que foi feito sem grandes recursos. Tinha o recurso do conhecimento, porque eu já era formada, mas não tinha nada muito parecido. E foi o Espírito Santo que foi me ensinando a usar coisas muito simples, coisas que tinham em casa, brincadeiras, que, se a gente mudasse um pouquinho, virava um exercício. Então, foi uma criatividade mesmo do Espírito Santo. E essa é a história que eu conto no meu livro. Eu conto um pouco da minha história, da minha maternidade, conto e descrevo esse método, vamos dizer assim, de 4 partes. A primeira é para ensinar os pais o que é ansiedade, quais os sintomas que você tem que reconhecer na sua criança, o que você deve tomar cuidado. A segunda parte é os pais que fazem com os filhos, na mudança da rotina, na mudança da agenda, na mudança da rotina do sono. São mudanças simples, nada muito difícil, mas que têm um grande efeito, sim, na mente, no funcionamento neural da criança. E todas aquelas brincadeiras que eu falei, eu transformei num joguinho. Então, tem um joguinho de 50 cartas, cada carta é uma brincadeira. Cada carta é uma brincadeira, que nela eu digo qual é o objetivo, e é um formato de você levar a criança a fazer o exercício. A fazer o exercício e aprender a reconhecer os próprios sintomas, saber o que fazer quando você não estiver perto. Ele tem que saber o que fazer, né? Quando começar a ficar ansioso, começar às vezes, até passar mal mesmo. Então, o Senhor me deu. Na pandemia, eu vi muitas mãezinhas sofrendo com criança ansiosa e tal, porque daí eu inventei tudo isso e ficou tudo certo, né? Porque deu certo. Eu usei algumas coisas do consultório quando eu atendia criança no Brasil e ficou por isso. E na pandemia, quando deu esse boom de ansiedade infantil, o Senhor falou, por que o seu material está guardado? Que ele está escrito, né? Então, ele está aqui. Eu quero dividir de uma forma bem... uma linguagem simples, uma coisa bem tranquila,
né? Então, tem várias opções para você escolher aquilo que faz sentido na sua casa, sentido na sua família, e como Deus vai te orientando. Mas eu trouxe aqui a história de todas essas mulheres, inclusive a minha, para te dizer só algumas coisas. Deus te fez de maneira original. Um processo criativo, ele nunca se repete. Nunca você vai ver uma obra de arte, se ela se repetir, é porque a pessoa copiou. Não tem como. Você não é igual a ninguém. Você não vai chegar aos mesmos resultados que ninguém. Então, para de se comparar. O processo que Deus fez, o propósito que Deus criou você, Ele já te deu criatividade. Que você possa ter criatividade para resolver os problemas que a vida vai te trazendo com água, sal e açúcar. O Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar criatividade. Se você tiver muito recurso, se você tiver pouco recurso, se você tiver só uma agulha e uma linha, Ele vai te usar com criatividade. A sua maternidade vai ser diferente, porque você vai ter processos criativos diferentes para criar os seus filhos. Porque Deus não tem filhos em série. Ele só tem um de cada um. Essa mensagem, quando eu entendi, mudou a minha vida. Porque a gente se compara assim, a gente fala que não, mas a gente se compara assim, porque o filho do outro faz, o filho do outro escreve, o filho do outro já foi para Harvard, e a gente fica, será que eu não dei o meu melhor? Você não vai chegar da mesma forma, ao mesmo lugar, porque o caminho que Deus colocou você para trilhar como mulher, como mãe, é diferente, porque o propósito da vida do seu filho é único. Então, descansa seu coração. Descansa seu coração. Ele vai te dar criatividade, como Ele deu para mim, como Ele deu para todas essas mulheres que a gente viu e tantas mais. Então, eu queria ser voz profética na sua vida hoje. Eu queria dizer que o Senhor tem te dado criatividade, sim. Quantas vezes você chega num lugar que está todo mundo triste, você faz algo criativo e aquele ambiente muda? Quantas vezes você consegue resolver o orçamento de casa com dinheiro a menos? Quantas vezes você faz coisas para atender o pedido de um filho ou de um amigo, de uma família, sem você ter condições? Criativamente. O Senhor tem te dado, e eu vim aqui para te lembrar. E vim aqui ser voz profética na sua vida, que ideias inovadoras vão chegar todos os dias, modelos que nunca foram usados, com ousadia, vocês vão ter. Porque vocês são filha de um Deus criativo. E a criatividade, ela não tem limite, não tem um tanto só que a gente pode ter. Então, descansa seu coração. Você é filha de um Deus criativo. Eu precisava muito dividir isso com vocês hoje. Estava queimando no meu coração. E eu queria dizer que, durante muito tempo, eu também me culpei, eu também me comparei, até eu entender. Até eu entender que o meu propósito era diferente, que o meu jeito de falar era diferente, que tudo em mim era diferente, e que eu nunca ia conseguir ser igual, até o dia que Deus disse, eu sei, eu fiz você assim. É para ser assim, está tudo certo. Não, a gente sempre vai melhorar, mas a gente tem que parar de criticar a criatividade de Deus. Quando você não se aceita, quando você se critica, você está dizendo que o que Ele fez não são todos tão bons assim. Tudo que Ele faz é perfeito. Você é do jeito que você precisa ser. Você tem a criatividade que você precisa ter. E hoje eu quero declarar isso para a sua vida. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, com ousadia, com criatividade, do Espírito Santo,
a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês em todas as coisas que vocês possam fazer. Aquieta seu coração. Tudo o Senhor já proveu para você. E você vai usar a criatividade para pôr em prática. Queria agradecer em nome de Jesus.